Amém? Abra a sua Bíblia aí, eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Amém? Só vou pedir seu silêncio aí. Eu sei que está calor e eu sei que o calor acaba incitando a gente aí a ficar mais incomodado com a situação, mas me tolere durante esses poucos minutos para frente aí. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. O Teco começou a compartilhar ontem. Nós somos da Visão Celular, a igreja transicionou desde 1999, 2000. Pastor Teco, pastor Fernando na época, e depois nós tivemos as nossas células protótipos, que é as células iniciais. Se alguém está aqui nesta noite e a igreja ainda está pensando em transicionar para o modelo celular, vale algumas dicas. Primeiro, é o preparo pessoal do pastor. Primeiro passo para você transicionar é o pastor se inteirar a respeito da visão celular, fazer um investimento nele, participar de conferências, de congressos, ler livros, estudar sobre isso, conversar com pessoas que estejam passos adiante, à frente. Não é que sejam melhores, mas são mais experimentados. A primeira coisa é o pastor ser convencido pelo Espírito Santo de Deus que essa é a visão para a igreja dele, e ele pretende passar pelo menos os próximos 10 e 15 anos na igreja onde ele está, porque é uma transição, é transição de vidas, é transição de pessoas, não muda tão fácil, tão rapidamente assim não, irmãos. Alguns se perderam porque iam em congressos, em conferência, e voltavam para a igreja local e já assim assumia aquela postura assim: a partir de hoje nós somos uma igreja em célula. Não acontece dessa forma. A transição é um processo que acontece e deve ser levado e conduzido de uma forma bem longânima, bem paciente, mas ativa, não de braços que se cruzam. Então a primeira coisa é o pastor reconhecer essa sua necessidade de ter uma igreja comunitária, uma igreja de duas asas, conforme Bill Beckham diz no seu livro A Segunda Reforma, e se dispor a ler. Se você for lá na minha biblioteca lá em casa, não tem muitos livros, mas eu vou dizer assim, eu vou arriscar algo para você. E assim, daquilo que saía eu comprava, daquilo que saía eu me interessava em ler, em pesquisar, em conversar. Quantas vezes eu e Teco nós saímos daqui, íamos para a Água de Lindóia, quantas vezes nós fomos para Belo Horizonte, quantas vezes eram nós, mas quantas vezes eram irmãos aqui do contexto da igreja, e que iam, ouviam, eram ministrados, depois vinham ajudando a gente nesse trabalho aí de multiplicação da visão dentro das nossas vidas no contexto da igreja local. Então, primeira coisa, pastor, se prepare, busque de Deus, tenha um tempo de oração específica por isso, procure pessoas que possam contribuir, te ajudar. Segunda coisa, pastor, pregação intencional. O pastor vai usar o púlpito, que é um canal de ministração à sua igreja, para ministrar os valores da igreja, e às vezes ele nem vai citar a palavra célula, ele vai compartilhar os princípios e valores da igreja neotestamentária, vai pegar os evangelhos de Jesus, ele vai reler os evangelhos de Jesus, ele vai reler o Novo Testamento, o livro histórico da igreja, que é Atos dos Apóstolos, as cartas escritas pelos apóstolos, e vai começar a ministrar sobre isso, vai falar dessa realidade de uma igreja que no seu nascedouro não se expressava no macro, mas se expressava num pequeno, num micro, dentro de uma realidade que eles vivenciavam, de muitas lutas, dificuldades e perseguições. Os cristãos do primeiro século, eles não tinham tantas vantagens financeiras, econômicas. A casa deles era simples, eles tinham casas simples, e na verdade a multiplicação nem aconteceu no primeiro século como uma estratégia, aconteceu como uma necessidade. Joy Comiskey tem um livro falando sobre fundamentos bíblicos do Novo Testamento para a igreja baseada em células. Ele vai escrever sobre isso.
Eram casas minúsculas, pequenas, dava 10, 12 pessoas, obrigatoriedade, multiplicação, e assim eles iam expandindo para todo canto que havia. Não era uma estratégia, hoje para nós virou uma estratégia, e também uma necessidade. Então o pastor vai começar a ministrar sobre isso, a igreja vai começar a ruminar sobre essas coisas, e vai começar a ter uma visão do Novo Testamento, e o Teco disse isso ontem, não de um grupão como esse aqui. A igreja do Novo Testamento tinha um grupão, como esse nosso aqui não, eram as igrejas espalhadas pela cidade, na casa dos irmãos. Se você for ler Romanos 16, você vai ver várias citações do apóstolo Paulo, concernente à igreja que se reúne na casa do fulano de tal, a igreja que se reúne na casa do fulano de tal. Eu mando um abraço para todo mundo, e aquela carta ia passando, de casa em casa, ou de cidade em cidade, trazendo as orientações. Segundo lugar, pregação intencional. Terceiro, invista nos primeiros líderes. É a célula protótipo. O pastor vai ministrar, reservar lá alguns irmãos, não é que são melhores ou piores, mas ele vê perfil e performance em liderança. A pessoa tem um perfil de líder, mas também tem a performance, a prática da liderança. E aí vai começar a intencionalizar um encontro, quem sabe semanal, chamar para a sua casa. E tem que ter comida. Ô Teco, tem que ter comida ou não tem, Teco? Tem que ter comida, irmãos. Quem não come é discípulo de João Batista, porque veja, João Batista não comia, não bebia nada, e falava que tinha demônio ainda. Aí depois vem Jesus, arrebentando tudo, comendo tudo, bebendo tudo, e falava que ele era um glutão e um beberrão. A Bíblia diz isso. Então, se você encontrar com Jesus, provavelmente ele vai te chamar para sentar à mesa com ele e comer alguma coisa. É assim que ele contou a parábola do filho pródigo, que o pai não marcou um culto, marcou um jantar, matou um bezerro. É assim que os discípulos de caminho de Emaús vão reconhecer que era ele, no partir do pão. E é assim que quando ele vai embora, subir aos céus, ele vai falar o seguinte: vamos fazer um culto? Não, vamos fazer uma ceia aqui? E ceia lá, diferentemente dos nossos dias de hoje aqui, tinha uma implementação, irmãos. Não é esse pãozinho nosso somente aqui não, o negócio era bom. O negócio era bom. Cientificamente é comprovado, se você conversar com alguém, e aí você faça aquilo que é necessário fazer. Se você reunir, coma alguma coisa, nem que seja alface, é importante, quem não quiser, tem uma turma aí que é mais do bacon, do leite condensado, a turma aí mais feroz aí, não precisa chegar a ponto, mas faça um low carb, como é que chama aqueles negócios lá, aqueles fitness da vida lá, faz um whey, um trem assim, vai comer junto, vai beber uma coisa junto, porque assim Jesus fazia. Então, encontrou um grupo de líderes, ministra intencionalmente, semanalmente encontra, prestação de conta, incentivo, combustível sobre a vida deles, paixão desaguada na vida deles. Começou a célula protótipo, aleluias, é o primeiro grupo de líderes. Depois você vai poder multiplicar as células no contexto da sua igreja e continuar, porque Roberto Lain diz isso, a visão vaza, e é preciso a gente sempre estar lembrando a visão vazou em Pedro durante 3 dias, quando Jesus morreu. Depois, em poucos dias para frente, ele já estava voltando a pescar, porque ele não havia conservado a visão de Deus sobre a vida dele, sobre o seu coração. Então eu queria dar essa dica para você nessa noite, amém? Abriu sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu queria falar de um cara excepcional dessa noite, o Barnabé. Eu sei que alguns conhecem Barnabé porque é aquele contador de piada indecente. Alguns conhecem Barnabé como nome de carro. Alguns apelidaram o nome de carro aí de Barnabé. Mas tem um Barnabé na Bíblia. E toda vez que eu leio sobre o Barnabé, eu lembro daquela canção, não tem jeito. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre também. E aí eu sempre lembro do pastor Fernando também, porque é ele que puxava aqui. E aí vai desenvolvendo, Não sei se você conhece essa canção, talvez aqui tem algumas pessoas que tenham convertido recentemente, mas a canção cantava a vida do Barnabé,
um homem assim espetacular, um fenômeno. Talvez aqui, dentro de uma ordem que nós estipulamos, ele ocupe uma ordem assim, não dos protagonistas. Alguns vão dizer que até quem escreveu o livro de Hebreus foi Barnabé. Alguns defendem essa tese, né? Mas assim, a gente não sabe ao certo. Mas eu queria falar sobre Barnabé para você nessa noite. Barnabé foi fundamental na igreja primitiva. Talvez você ache assim, o apóstolo Paulo, beleza, apóstolo Paulo, gigante, 13 cartas escritas, um homem fenomenal, um bandeirante, um arauto do reino de Deus, homem que sofreu, padeceu, pregou o evangelho. Mas o Barnabé é fera. Talvez você fale assim, o Pedro é essencial, foi um homem que Deus usou poderosamente, sim, glória a Deus. Mas o Barnabé é fera também. Na verdade, eu quero abrir meu coração com os irmãos, e me entendam, porque não é nenhuma revolta com Deus. Mas homem igual Pedro e Paulo tinha que viver mais, porque os caras eram bons. Para que Deus tira a vida daqueles meninos, tão novos, sendo que eles estavam num estágio tão produtivos? Você imagina Deus podia ter libertado o apóstolo Paulo do cárcere romano e dado a ele pelo menos mais uns 10 anos de vida. Ele estava com a estratégia de chegar até a Espanha. Eu acredito que se ele tivesse mais 10 anos, não seria o Cabral que ia descobrir o Brasil, seria o apóstolo Paulo. Isso aqui é um chutômetro assim, terrível, né, Teco? A teologia aqui está totalmente longe. Mas imagina mais 10 anos de um homem que não tem medo de andar a cavalo, não tem medo de andar a pé, não tem medo de andar de barco, que eram os transportes da época. Se falasse para ele, existe um povo do lado de lá do oceano, ele se colocaria disponível para fazer qualquer inovação para chegar até nós, porque ele colocou no coração dele pregar o evangelho em campos até então não pregados, que havia pregação do evangelho. Então você imagina, se o apóstolo Paulo, se Deus desse para ele mais 10 anos, a produtividade desse homem. Só que Deus, irmãos, Deus não é preso a essa realidade humana, da forma como a gente imagina as coisas. Por que Deus não selecionou essas pessoas para viver num tempo só, e aí ele alcançaria do mundo inteiro? Sabe por quê? Porque Deus pensou em mim e em você, e a bola da vez, quem está com bastão na mão, não é o apóstolo Paulo mais, não é o Pedro mais, nem é o Barnabé mais. Quem está com bastão na mão, e os irmãos da Central, na maioria, receberam uma mensagem minha nessa noite, na fala do Léo Matos. Quem está com bastão na mão somos nós, e nós somos parte de um processo onde nós recebemos, e daqui a pouco nós iremos passar isso para as futuras gerações, e pode ser que nós corramos o risco de passarmos mal o bastão para a próxima geração. Por isso, pelo amor de Deus, agarre o bastão aí do evangelho, da fé cristã, da doutrina de Cristo na sua mão, não larga isso para nada, não negocie isso de forma alguma, e passe para as futuras gerações, passe para as outras pessoas, multiplique isso no nome de Jesus. E foi isso que o Barnabé fez. Com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 4, deixa eu citar algumas coisas aqui. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: porque tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e coragem que as Escrituras nos dão. Então tudo que foi escrito tem um propósito, tem uma razão, tem um significado, tem um conceito, tem uma abrangência na nossa vida. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 15, versículo 4. Agora, não existe amor sem serviço. Essa ideia de ficar amando Deus demais da conta, sem fazer nada, isso aí é do diabo. Essa ideia de cantar, declarar, falar, vestir, colocar adesivo, é do diabo, se não é exercido dentro de uma prática cotidiana de proclamação.
porque o amor necessita do serviço prestado. Agora, não existe serviço sem compromisso. Não dá para falar hoje eu quero, amanhã eu não quero. Não dá para falar que hoje está com sol quente mais, amanhã está com chuva. É compromisso, irmãos. É compromisso. Pergunta para o apóstolo Paulo, se dia de segunda-feira ele trabalhava para a expansão do reino de Deus. Trabalhava, final de semana, trabalhava. Dia de semana, feriado, trabalhava. Aonde ele ia? Ele proclamava. Isso era a vida dele. Nós não podemos desconectar o evangelho da nossa vida. Como se nós pudéssemos viver sem viver o evangelho e sem proclamar o evangelho. Não vai ter forma, não vai ter jeito. Você não tira férias de Deus, você não tira folga de Deus, nada disso pode vir a acontecer na sua vida. Não tem lugar que você vá que Jesus não pode ir te acompanhando. Porque qualquer lugar que você for e Jesus não couber nesse lugar, não é lugar para você ir. Você pode ir em qualquer lugar, nos mais terríveis locais, mas Jesus tem que estar com você, porque senão você vai ser influenciado e dominado pelo sentimento que permeia aquele local. E aí, ao invés de você influenciar, você vai ser influenciado. É assim que Jesus via. Agora, se não existe serviço sem compromisso, não existe compromisso sem renúncia e sacrifício. E aqui eu falo de morte. Nós temos que morrer para nós mesmos. Nosso maior inimigo nem é o diabo. A ele, Deus já deu um jeito em Jesus Cristo na cruz. Derrotou o diabo. Pisou na cabeça da serpente, conforme foi prometido lá no livro de Gênesis. Que o filho da mulher viria e esmagaria a serpente. Nosso maior inimigo, sabe quem que é? É aquele que você olha no espelho. É aquela que você olha no espelho. Porque você e Deus sempre será a maioria. Você e Deus será sempre mais forte que as tentativas do inimigo contra a sua vida. Por isso, crer, obedecer e amar os irmãos. João escreve isso na sua primeira carta, será de fato uma consequência do amor recebido da parte de Deus e evidência de fato que nós somos pessoas salvas e transformadas em Cristo Jesus. Um salvo, tem pelo menos 3 características. Ele crê, ele obedece e ele ama os irmãos. É isso que 1 João destaca, e tudo isso como consequência do amor recebido da parte de Deus. Deixa eu dizer algo que eu li recentemente aqui. O navio deve estar na água, mas quando a água está dentro do navio, algo está errado, e um sério risco vem por aí. O cristão deve estar no mundo, mas quando o mundo está dentro do cristão, algo está errado, e isso é um sério risco sobre a vida de um crente. Nós temos que estar no mundo, mas nós não somos do mundo, e o mundo não pode estar dentro de nós. Se eu não me falha a memória aqui, eu posso correr o risco de errar, eu acredito que é Martim Lutero que falou isso, que salvação é quando Deus tira o homem do mundo, e a santificação é quando Deus tira o mundo de dentro do homem. É por isso que dói, estava arraigado dentro de nós, e para Deus tirar parece que dói pelas nossas práticas pecaminosas, pela nossa natureza pecaminosa. Eu quero ler 3 textos agora para entrar, e não vou demorar muito depois dessa introdução longa. Isso aqui é animação, é paixão no meu coração. Vocês correm um sério risco, mas conforme eu combinei, eu vou entregar na hora, tá, gente? Amém, Teco? Falar igual o Teco ontem. Eu queria agradecer a organização do evento que me chamar para pregar aqui. Que privilégio, hein, Teco? Amém? Atos capítulo 4, 36 e 37. Qual que é a realidade aqui? Igreja primitiva, a comunidade cristã. A partir do versículo 32 vai falar o seguinte: ó, não tinha falta alguma entre eles, cada um vendia as suas propriedades e repartiam. Eles apresentavam fruto das suas fazendas aos pés dos apóstolos, de maneira que eles contemplavam a necessidade de todos. Só que teve um cara que não procurou o destaque, que não procurou o holofote. Ele fez de uma forma natural, espontânea. Ele fez algo assim inusitado dentro da realidade da igreja primitiva, e isso
marcou tanto o Lucas, que o Lucas deixou registrado, porque ele não foi o único que doou, mas da forma como ele doou, ele foi o único. E aí, a partir do versículo 36 e o 37, vai dizer o seguinte: então José, mais um dos milhares de José existentes, então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, vendeu um terreno, entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé. Você sabe o que quer dizer Barnabé? Aquele que dá ânimo. A raiz é da palavra Espírito Santo, Paráclitos. Talvez na sua versão aí tenha a palavra exortação. E a palavra exortação sofreu alguns danos, porque exortação virou puxão de orelha. E exortação não é puxão de orelha na Bíblia. Para isso é admoestação. A palavra exortação na Bíblia tem a ver com aquele que dá ânimo, com aquele que chama para o lado de si e anima. É como se fosse um treinador. Você já viu em Olimpíadas, quando o treinador, ou na natação, no atletismo, ou então a mãe do cara que, Tiago Pereira da natação, a mãe dele ia, uma louca do lado de fora, gritando, e ele dentro da água, ele falava que escutava. E a partir do incentivo da sua mãe, do ânimo da sua mãe, ele rompia com seus próprios limites, e os bons resultados vieram sobre ele. O Barnabé nesse dia fez o seguinte: olha, eu tenho e é muito para mim. Não é que eu não preciso, tem pessoas que precisam mais do que eu. Então o que eu fiz é vender aquilo que eu tenho. E ele apresentou aos pés dos apóstolos, e os apóstolos compartilharam com aqueles que tinham necessitado. Sobre o Barnabé, Atos 9, 27 e 28. Agora, você sabe, capítulo 9, conversão de quem mesmo? Saulão. E aí alguns falam assim: mudou de nome. Não, não mudou de nome, porque o Saulo é o nome dele judeu, o Paulo é o nome dele gentil. Então ele, como foi para o mundo gentil, não mudou o nome, é a expressão. Eu não sou bom no inglês, mas eu sei que no inglês James é Tiago, né? Aí o LeBron James é Tiago, não é isso mesmo? Tiago. E é assim, o povo brasileiro gosta desses nomes, né? Meio assim americanizado, é bacana pra caramba. Então Paulo não muda de nome, é a apresentação, para ele ser melhor aceito nas comunidades aonde ele estava entrando. O Saulo vem de Saul, o primeiro rei de Israel. E o Paulo é o nome que daria a ele a credencial, porque ele era cidadão romano e ele era o apóstolo enviado aos gentios. E aí ele converte. Ananias faz o primeiro trabalho ali, aquele socorro imediato. Só que depois o Paulo vai pregar, ele chega para pregar, e ele prega a respeito de Jesus Cristo, em Damasco. Deus usou da vida dele, mas quando ele quis ir para Jerusalém, o Paulo era um perseguidor da igreja, você sabe disso. Quantas pessoas Paulo assolou, quem sabe até matou. Ele chega em Damasco, faz um belo trabalho, mas ele queria conhecer os apóstolos e receber uma palavra dos apóstolos. Os apóstolos tremeram de medo. Todo mundo, correndo o risco de que Paulo estivesse simulando uma conversão. Nós vamos correr. Só que o Barnabé, provavelmente, os estudiosos falam isso, tenha morado também em Jerusalém, aonde Paulo morou. E quem sabe, alguns estudiosos falam que ele estudou junto com Paulo, na época Saulo. Então provavelmente ele conhecia de antemão já o Saulo, estava correndo de Saulo, porque Saulo é um perseguidor. Mas quando ele estava lá em Damasco, porque ele estava lá em Damasco, ele viu Paulo agora testemunhando de Jesus. Aí ele falou assim: realmente o Espírito Santo tem poder para mudar esses caras, porque de vez em quando, Tia Nubia, a gente tem desconfiança. Você pega um cara assim, bravo, cheio de vício, cheio de problema, aí você fala: isso aí não tem jeito não. A desconfiança nossa é essa: esse meu pai que é difícil demais,
Essa minha mãe aqui é difícil demais. Esse menino meu aqui, esse filho meu aqui é difícil demais. Gente, o Barnabé é daquele que acredita que o Espírito Santo tem poder para converter qualquer um coração, até mesmo do Saulo. E aí o Barnabé, ele vai ser assim, o agente que vai unir o Saulo, agora Paulo, convertido, com os apóstolos. E aí me acompanhe, por favor, aí, 27 e 28 do capítulo 9. O 26, só para você entender esse contexto. Capítulo 9, 26 até o 28. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Aí, 27 aqui na minha Bíblia, fala assim, mas Barnabé. Mas Barnabé, tomando-o consigo, ó o papel do líder de célula aqui, hein? Tomando-o consigo, levou aos apóstolos. E não foi Paulo que contou, foi Barnabé. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Se não fosse Barnabé aqui, o apóstolo Paulo teria muita dificuldade. Por certo, Jesus, o Espírito Santo, encontraria uma outra maneira. Mas o Barnabé aqui tem esse trabalho de conciliar, de aproximar, de favorecer o apóstolo Paulo a se ajuntar ao grupo apostólico. Esse é o segundo texto. O terceiro texto, em Atos capítulo 11, 22 a 26. Barnabé, meus irmãos, é mencionado 29 vezes em Atos e 5 vezes nas cartas do apóstolo Paulo, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 22 a 26. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram a quem mesmo? Disponibilidade é ou não é característica de um líder de célula? Enviaram a Barnabé. Eu não sei se eles chegaram perto de Barnabé e falaram assim: Barnabé, qual que é a sua previsão para os próximos 3 meses? O que você está pensando, Barnabé? Você pretende fazer uma viagem aí com a sua família? Você está pensando em comprar uma casa nova? Nem sei se tinha condição agora de comprar uma casa nova, porque ele vendeu aquilo que ele tinha. Mas enviaram Barnabé. Ele teve a disposição de ser um enviado. O líder de célula é um enviado. Alguém que se alistou no exército do Senhor Jesus, que é chamado agora igreja, eclesia, e aquele que é enviado. Enviado. É a igreja que deveria ir mundo afora. Enviaram a Barnabé até a Antioquia. Quando ele chegou, olha o Barnabé, e viu a graça de Deus, como é que ele ficou? Ficou muito alegre. O líder de célula, irmão, líder de célula murmurador, reclamador, chorador. De vez em quando a gente chora, tá, irmão? De vez em quando a gente queixa. Não vamos pagar aqui de uma visão assim, perfeccionista, mas uma visão coerente. Um líder de célula, por característica, ele é alegre. Tem uma pessoa mais contagiante que uma pessoa alegre? Meu Deus, a nossa alegria, irmãos, ela tem um efeito de transformar situações totalmente embaraçosas, conflituosas. Se você conviver com alguém triste, é bem provável que você vai assumir essa forma, se você não tiver um padrão de estrutura. Se você conviver então com alguém alegre, qual que é a probabilidade? Agora, vamos inverter. Se você for o triste em questão, as pessoas que convivem com você, e se você for o alegre em questão, as pessoas que convivem com você vão viver de que forma? Líder de célula, pelo amor de Deus, eu sei que nós temos os nossos problemas, nós somos humanos, falhos, nós choramos,
temos as nossas crises existenciais, mas pelo amor de Deus, manifeste a alegria que vem do Espírito de Deus. Romanos, apóstolo Paulo falou que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. O Teco citou aqui ontem, Salmos 16, versículo 11, tu me farás conhecer as veredas da vida e na tua presença a plenitude de alegria. Plenitude de alegria. E aí foi com o Elielto que eu aprendi. O Elielto falou comigo, Rafael, você sabia que Paulo, quando escreve aos Filipenses, é conhecido como a carta da alegria? Eu falei assim, sei. Mas você sabe onde ele estava? Estava onde? Numa prisão. Mas você sabe que Eclesiastes foi escrito por Salomão e demonstra um estado depressivo, uma introspecção, falando que tudo era vaidade. E sabe de onde ele escreveu? De um palácio. De um palácio. Pode ser que alguém esteja em um palácio, esteja vivendo momentos duros, difíceis, e a visão que ele tem a respeito da vida é negativa, e pode ser que, como o apóstolo Paulo, esse alguém esteja também numa prisão, preso, talvez foi açoitado, como Paulo e Silas, Atos 16, mas está mandando carta para tudo quanto é lado, dizendo o seguinte, alegrai-vos do Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos do Senhor. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O 19 do capítulo 4, que o meu Deus, que é rico em misericórdia, suprirá todas as nossas necessidades, segundo a riqueza da sua glória. Então não tem a ver com situação, circunstância, tem a ver com o coração rendido, quebrantado na presença de Jesus. O Barnabé, por onde ele ia, cara, não era contador de piada, mas era alguém que promovia alegria. De vez em quando contava uma piada assim, né? Decente, né? Piada boa, decente. Ele ficou muito alegre. E agora o que acontece? Ele exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Um papel do líder de célula, irmãos, exortar, animar, permanecer no Senhor. Lá na nossa célula nós reunimos hoje, foi maravilhoso lá na casa do Gil, nós estávamos animando uns aos outros a permanecer no caminho do Senhor, a buscar mais o Senhor, a sermos melhores homens, melhores maridos, melhores pais, a exemplo daquilo que foi Daniel, que é o texto que nós estamos estudando no contexto da central, permanecermos firmados, focados no Evangelho da graça, no Evangelho Redentor de Cristo Jesus. O Barnabé era alguém que não deixava você desistir de maneira nenhuma, irmãos. Vai falar para o Barnabé lá, Barnabé, estou pensando em desistir. Você está doido, rapaz? Nós não temos para onde mais voltar. Nós já rompemos com a ponte do passado, nós não temos mais acesso ao nosso passado. O que agora nós devemos caminhar para frente, para o futuro. Se ele escreveu Hebreus, ele vai falar o seguinte: nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para a conservação da vida. Hebreus capítulo 10, versículo 36 até o 39. Barnabé é aquele que exorta as pessoas a permanecer em Jesus, firme, focado, direcionado em Jesus. Sabe por quê? Agora revela quem ele é, não o que ele tinha, conforme revelou a nós o texto capítulo 4, não o que ele fez, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 9, aqui agora vai destacar. E os estudiosos falam que o único homem conhecido como bom na Bíblia é o Barnabé, porque na minha versão vai falar o seguinte, porque ele era um homem bom, ele era um homem bom. Quando Jesus foi interrogado por aquele jovem rico, o jovem rico perguntou, bom mestre, e aí Jesus falou o seguinte, por que me chama de bom? Barnabé aqui não se intitula bom, as pessoas reconhecem que ele de fato, ele era bom, porque a bondade de Deus estava sobre a vida dele. Tudo que ele tinha não era de si mesmo, ele só podia oferecer porque de Jesus ele havia recebido, e essa bondade não é uma bondade humana, intencional, aquela premeditada, para ver se dá para fazer uma troca, para eu ganhar ou receber algum lucro pela minha bondade. Ele era bom, aquele homem sem intenção de vantagem, espontâneo, voluntário, dedicado,
Não eram as pessoas que o transformavam num malvado, é ele que permanecia no caminho da bondade, porque ele sabia e entendia aquilo que Jesus Cristo havia feito por ele, e dessa forma ele vivia, testemunhando. Meus irmãos, a despeito de qualquer coisa, nada pode nos transformar em um malvado. As circunstâncias, pessoas que às vezes tentam nos afligir, não tem desculpa alguma, a não ser que o seu contato com essas pessoas, a não ser que o contato seu com essas circunstâncias seja maior que o seu contato com Deus. Barnabé estava tão íntimo, tão ligado em Jesus, que não tinha lugar no seu coração, na sua vida, para ser um homem malvado, agir de forma malvada. Ele compartilhava, ele oferecia a sua vida, aquilo que ele tinha às pessoas. Ele era bom, mas sabe por quê também? Ele era cheio do Espírito Santo. E nesse sentido o apóstolo Paulo escreve um imperativo a nós, é uma ordem, e não obedecer a ordem é pecado. Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Um crente que não está cheio do Espírito Santo é em pecado também, porque a disponibilidade já tem da parte de Deus em ofertar e oferecer. O que está faltando é a busca, é a procura, é a entrega, é a renúncia, é o sacrifício, é a vontade, é o desejo, é a paixão, é o fervor para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não sei, não vai ser possível nós fazermos a obra de Deus, sermos líderes de célula na força do nosso braço, irmãos. Você sabe disso. Você é inteligente, eu sei que você é inteligente. Eu sei que você tem estratégias, eu sei disso, eu sei que você já leu bons livros, mas se não for na ação do Espírito Santo, um homem, uma mulher, líder de célula, cheio do Espírito Santo, nada vai acontecer, nada vai ter sentido, nada vai ter resultado, o processo vai agarrar, mas um homem cheio do Espírito Santo, ele pode muitas coisas. Um homem que é submisso ao Espírito Santo de Deus, e eu tenho falado isso, não adianta nós termos o Espírito Santo, vai fazer pouca diferença. O que adianta é o Espírito Santo de Deus nos ter. É nessa ordem que as coisas acontecem. Tem muita gente tendo o Espírito Santo e de fato querem mandar no Espírito Santo de Deus. Arrogam para si o título de Deus e quer que o Espírito Santo obedeça às suas próprias ordens. Não é assim que acontece. É o Espírito Santo que vem sobre a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Não fica entrando e saindo, mas faz dele uma morada fixa, permanente. E esse homem então, revestido da autoridade do Espírito Santo, faz uma obra incomum, extraordinária, maravilhosa, coisa que na força do nosso braço nós não poderíamos fazer. Eu acho que está faltando é o Espírito Santo. Às vezes você conversa com estou pensando em desistir, está faltando o Espírito Santo. Está difícil demais, está faltando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre tem uma forma, um jeito. Não tem coração duro que o Espírito Santo não consegue entrar. E nós contamos com essa graça de Deus. Ele era bom, ele era cheio do Espírito Santo e de fé. De fé. Característica de um líder de célula relevante, característica de um líder de célula excelente é fé. Fé. E você sabe aquilo que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, se foi Barnabé que escreveu. A fé é a certeza, é a convicção, não é uma expectativa para ver se acontece ou não, não é muito crer, não é muito acreditar, é somente ter essa opção, ou somente ter essa alternativa, ou não ter nenhuma outra mais alternativa, ou não ter nenhuma mais outra opção. Ou nós temos fé, irmãos, ou nós não temos. Não dá para mais ou menos acreditar, não dá para muito acreditar. Ou nós cremos e viveremos, ou nós não vamos crer e passaremos desapercebidos diante dessa realidade. Eu sei que outras experiências eu poderia compartilhar com você. Foi Barnabé que recuperou João Marcos, o seu primo ou sobrinho, e foi por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, eu acho que é o versículo 11, falou o seguinte: traga-me João Marcos, porque ele é muito útil. Barnabé restaurou aquele menino, que poderia ter se desviado do evangelho.
Teve uma briga, um embate contra o apóstolo Paulo muito grande em função daquele menino. Sabe, meus irmãos, a maior contribuição deixada por Barnabé foi a formação de líderes. Ele tanto sabia ser subordinado, quanto ser um líder inspirador. Na verdade, aprendeu a influenciar pessoas do seu ciclo social sobre qualquer posição que estivesse, pois o seu grande afã era servir com excelência. O ministério de Barnabé é um exemplo positivo de fidelidade a Deus e aos outros. Sua liderança não consistia em impor o seu querer, mas inspirar as demais pessoas a segui-lo, como estrategicamente fazia quem mesmo? O nosso mestre de excelência, o Jesus. Eu não sei se ficou pronto isso, já está ali, né? Duas coisas que eu queria que você levasse, que eu aprendo com o Barnabé. Primeira coisa, compartilhe generosamente o que você tem. Você não é o ponto final da bênção. Bênção compartilhada é bênção multiplicada. Então compartilhe generosamente o que você tem. É isso mesmo que eu estou falando, é isso que eu quero dizer mesmo, aquilo que você tem. Em segundo lugar, multiplique prazerosamente o que você é, mas pelo amor de Deus, só se for saudável, só se for saudável. Compartilhe generosamente aquilo que você tem, mas multiplique prazerosamente aquilo que você é. Sabe por quê? Joey Bick vai dizer o seguinte: Deus sempre dá mais do que Ele promete. Deus sempre dá mais do que aquilo que Ele promete, mas Ele também vai dizer o seguinte: mas o mundo sempre dá menos do que Ele promete. E aí eu queria convidar você para orar enquanto eu leio um texto. Se é possível você abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Barnabé é uma inspiração para mim, irmãos. Vocês não fazem ideia, quando às vezes eu pego a minha Bíblia e falo assim: Barnabé, vamos passar um tempo aqui, vamos conversar, me anima aqui, Barnabé. Seu nome é isso, né? Aquele que consola, é aquele que exorta, é aquele que traz ânimo, é aquele que traz fogo, é aquele que traz fervor, é aquele que traz alegria, é aquele que traz paixão ao nosso coração. E Barnabé então ministra ao meu coração, a minha vida. E mais do que isso, ele me usa para animar, e aquilo que eu recebo dele, ele me usa para abençoar outras pessoas. Por favor, preste atenção no que eu vou ler para você nessa hora, no nome de Jesus. Chegar a ser um líder deve ser esperado como a coisa mais natural para todos os crentes. O sistema celular é, na verdade, uma estratégia de liderança. Os líderes são a base. O crescimento de uma igreja em células é diretamente proporcional ao número de líderes de que se disponha. Não se deve cometer o erro de focar-se no número de células. O foco deve ser no número de líderes. O crescimento de qualquer igreja em células é o resultado da eficiência da mesma em capacitar novos líderes celulares. As igrejas bem-sucedidas são as que treinam todos os santos para fazerem a obra do ministério. Efésios capítulo 4, verso 11 até o 13. Cada membro deve ser visto como um potencial líder, e cada membro deve enxergar-se necessariamente como um potencial líder de célula. E como você entende isso? O sistema celular é um ciclo que alimenta a si mesmo. Novas células produzem mais pessoas alcançadas. Mais pessoas alcançadas produzem novos cristãos produzem novos potenciais a líderes, novos líderes produzem novas células, e assim o ciclo se completa e continua.
É importante cuidar de cada um dos elementos desse ciclo, a fim de assegurar que sempre haverá novos potenciais de líderes. Se houver descuido com qualquer um desses elementos, o ciclo celular será rompido, o que estagnará o crescimento das células. As células são criadoras de líderes, e é importante aproveitar todos os recursos humanos que a obra de Deus demanda. Jesus dedicou grande parte do seu tempo de ministério na formação de seus discípulos, e isto é surpreendente, pois nos mostra a ênfase que Jesus deu na formação de líderes. A capacitação de um novo líder é permanente, não é completada num curso somente de final de semana. Cada novo líder deve continuar tendo um mentor, deve complementar sua capacitação, exteriorizando suas dúvidas, suas perguntas, suas realidades, suas vivências e experiências na reunião da sua supervisão. Líderes de célula altamente eficazes sonham e buscam sempre ser pessoas melhores para servirem ao Rei Jesus, o dono da igreja. Dentro de uma igreja em célula, o padrão é que a capacitação de um novo líder começa logo na sua conversão. Logo deve existir um procedimento de atenção imediato depois da conversão, conduzindo essa pessoa à liderança. Quem um dia foi cuidado e hoje está saudável, deve comprometer-se em cuidar de outros. Me permita repetir: quem um dia foi cuidado e hoje está saudável, deve comprometer-se em cuidar de outros. Chegar a ser um líder deve ser esperado como a coisa mais natural para todos os crentes. Líderes de bacia de toalha na mão, não é prestígio, não é posição, não é honra, não é glória, é serviço, é ministério. E Deus tem para você, e tem através de você. Você tem orado pela multiplicação da sua célula? Você tem orado para que novas pessoas cheguem? Você tem o Oikos, que é o nosso contato de evangelização intencional? Você acha que está novo demais, velho demais? Você acha que, eu não sei fazer, eu não sei falar? Eu queria que você colocasse tudo isso diante do Senhor nessa hora. E uma última pergunta que eu queria fazer para nós orarmos e cantarmos essa canção: se a sua célula multiplicasse essa semana, você estaria à disposição de ajudar na liderança? Nós estamos querendo ganhar o mundo, mas nós não queremos cuidar de ninguém. Nós não vamos conseguir. E relembra as palavras do apóstolo Paulo que Lucas registrou para nós cantarmos. Fique de pé no seu lugar. Lucas registrou as palavras do apóstolo Paulo que diz: mas em nada tenho minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo falou o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. É esse homem, quando foi preso pelo Império Romano, levado ao calabouço, a prisão mais subterrânea de Roma na época, de Marmetina, sobre a ordem de Nero, condenado à morte, ele vai dizer aquilo que pulsa no meu coração todos os dias. Nas suas últimas palavras final, ele não blasfema, ele não reclama, ele não queixa, ele não lamenta em ter vivido mais ou menos. Ele só vai dizer o seguinte: já estou sendo oferecido por oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora o Senhor, que é justo juiz, me preparou uma coroa, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua volta. Sabe o que Deus tem preparado para cada um que se dispõe?
a ser um líder, um instrumento, e falo líder aqui como um instrumento nas mãos de Deus. Não é prestígio, ressalto isso mais uma vez, é ministério, é serviço de bacia e toalha na mão. Ele tem preparado uma coroa para nós. O apóstolo Paulo um dia ele falou: aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, ou jamais penetrou no coração humano. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Eu sei que homens como Barnabé, Paulo, Pedro, João, tantos outros, conforme eu li no início, tudo isso ficou registrado para que eles servissem para nós de exemplo, de inspiração e de referência, não como desculpa, não como justificativa. Esses homens já passaram, Paulo não existe mais, ele continua falando aos nossos corações, porque ele deixou registrado o seu legado. Barnabé não existe mais, João também não existe mais, os apóstolos não existem mais, os pais da igreja não existem mais. Sabe quem existe hoje? É eu e você. Agora está com a gente. Agora está com a gente. E sabe o que vem ao meu coração? Aquele texto de Esther. Ô Esther, se você não se levantar e não interceder por nós, Deus de uma outra parte fará isso. Mas quem sabe não foi para esse tempo, para essa geração, para essa circunstância, para esse tempo que o Senhor te colocou aí. Quem sabe, meus irmãos? É óbvio que colocou Deus a cada um de nós nesse tempo, que queríamos nos usar nesse tempo. Você não nasceu no tempo errado. Deus não enganou você, trazendo você à existência nesse tempo. Não está difícil demais, não é luta demais. No mundo nós teremos aflição, mas é necessário nós termos bom ânimo. Ele já venceu o mundo, Ele já garantiu a vitória. A promessa dEle sobre as nossas vidas é algo real, é algo que deve pulsar no nosso coração, não como uma dúvida, mas como uma certeza. Deus não está decidindo se vai ganhar ou não, Ele já venceu. A vitória já foi definitiva. A questão agora é você decidir se você vai participar do time de Jesus ou não. Na igreja, quem não trabalha, dá trabalho. Ou você vai vestir a camisa e ficar bonitinho aí, achando que só vestir a camisa é o suficiente. Você não pode sujar a camisa, é com um pecado. Mas suje a sua camisa com os pecadores que você quer tirar lá do poço, do lamaçal do pecado. Eu acredito que Deus vai nos dar um tempo tão gracioso, irmão, daqui para frente. Estamos orando por isso. E aí orando, Deus fala no meu coração assim: está orando por um novo tempo, Rafael. Não é novo tempo que vocês precisam de novas pessoas. É novos homens, novas mulheres. Os homens e mulheres de Deus serem novos, novos em sua natureza, novos em sua essência, novos na sua mentalidade, novo no seu coração, transplantado pelo Senhor Jesus, conforme Ezequiel capítulo 36 diz. Nós vamos cantar essa canção. Não vou convidar ninguém para levantar a mão, ouvir aqui à frente, não dá para fazer isso. Mas se você puder fazer uma decisão aí agora, quem sabe, lá em Nova Era, lá em Entre Folhas, Unidade Atos, Bom Jardim, Presbiteriana, as demais igrejas aqui representadas, ao ouvir essa palavra, você volta assim, incendiado, desafiado. Quem sabe a sua paixão aqui, nesse momento, nesse exato momento, pelo Espírito Santo de Deus é renovada. Está faltando é paixão, irmãos. A paixão sempre existe, ou sempre encontra uma fórmula. A paixão sempre faz a gente superar os nossos próprios limites. A paixão faz a preguiça sair, a negligência ir embora, a improdutividade ir embora. A paixão sempre nos despertará a rompermos com as nossas justificativas, desculpas, e trabalharmos naquele que um dia trabalhou em nós e nos salvou, e nos chamou, e nos vocacionou, e nos enviou, como assim foi enviado Barnabé lá para Antioquia, e viu a graça de Deus e se alegrou, e através da vida, do testemunho e do cuidado dele, muitas pessoas chegaram ao encontro do Senhor Jesus. Quem sabe esse finalzinho de ano ainda é possível ganhar uma pessoa para Jesus, uma pessoa para Jesus.
Quem sabe nesse ano ainda a sua célula vai explodir de gente. Nós vamos ter um problema, um santo problema, excesso de pessoas. Mas você vai estar lá segurando as pontas, sendo um líder alegre, disponível, um líder bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Vamos cantar essa canção ao Senhor nessa hora e declare isso, se for verdade, a sua vida no nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és meu. Somos seus, Senhor, nós somos seus. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Vamos cantar isso. Guia-me pra quinto, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
eu sou teu. Tu és meu. Pode aplaudir o Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Aceite só mais uns segundos, só mais uns segundinhos. Primeiro, antes de terminar aqui, eu gostaria de te pedir um favor. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus abençoe a sua vida. Irmãos e irmãs, ontem, atenção, só um minutinho, só alguns segundos. Ontem nós fomos ministrados acerca da maximização das células. Nós vimos sobre a plenitude de Cristo. Relembramos que Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. Sendo assim, devemos seguir a direção e as determinações dele. Lembramos que a célula, que é o corpo, deve fazer o que o cabeça fez e faz. Afinal, Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos, nós. Hoje, nós aprendemos muitas coisas. Além das dicas da intencionalidade no sistema celular, nós passeamos por Atos 4, Atos 9, Atos 11, 16, Filipenses, Romanos, Gálatas, dentre outros. Nós aprendemos e até conjecturamos que o apóstolo Paulo deveria ter descoberto o Brasil no lugar do Cabral. Nós aprendemos hoje que não existe serviço sem compromisso e também não existe compromisso sem renúncia. Hoje o pastor Rafael nos lembrou que o barco deve estar na água, mas quando a água está dentro do barco, há algo errado, assim como o mundo está dentro da vida do cristão. Nós fomos relembrados sobre a conversão na intimidade de Saulão. Nós aprendemos hoje que Barnabé foi o agente que uniu Saulo aos apóstolos. Nós aprendemos que Barnabé tem o seu nome mencionado 29 vezes no livro de Atos. Que ele teve características que todo líder, que eu e você devemos ter. Quais são elas? Nós devemos ser agente de união. Nós devemos estar disponíveis para a obra. Nós devemos ter alegria em servir. Afinal, o reino de Deus é paz, mas também é alegria. Nós devemos ter uma alegria, porque a alegria tem a ver com o coração quebrantado. Nós devemos ter ânimo como Barnabé, ter ânimo e animar. Ele não pensava em desistir, assim como nós não devemos pensar em desistir. Devemos ser bons, jamais malvados. Devemos ser cheios do Espírito Santo. E para isso é preciso busca, vontade, desejo, fervor, submissão ao Senhor. E mais do que ter o Espírito Santo, é preciso deixar que o Espírito Santo nos tenha. Nós aprendemos hoje que podemos, como Barnabé, fazer obras incomuns, extraordinárias. Nós vimos, relembramos que temos que ter fé, porque fé é uma característica de um líder de uma célula excelente. Nós lembramos que ou cremos e viveremos, ou não cremos e passaremos despercebidos. Hoje foi lembrado a cada um de nós que Barnabé, assim como eu e você, nós devemos ser liderados para também liderar. Que precisamos compartilhar generosamente o que temos e multiplicar prazerosamente o que somos. Deus sempre dá mais que Ele promete, e o mundo sempre dá bem menos do que promete. Você e eu devemos ser como Barnabé, inspiradores, consoladores, animadores e alegres. O próprio Jesus deu ênfase na formação de liderança. Precisamos buscar ser melhores, afinal, o nosso Senhor é o melhor. Amém? Os nossos avisos para hoje, eu queria que você prestasse muita atenção nesses avisos, tá? Olha, o Central Criança está trabalhando desde ontem. Então amanhã de manhã teremos salinha para as crianças, músicas especiais, histórias bíblicas. Então pode trazer de manhã e à noite. Excepcionalmente nesse domingo, a palavra que vai ser pregada de manhã não é a mesma da noite. Então eu não vou perder. Então você deve vir manhã e noite. Nós temos para vender ali no Central Store
venda de copos, paixão e liderança, e aquelas camisas. A Carol pediu para você levantar mais uma vez, pastor, para o pessoal ver a camisa. Na frente está escrito célula, nosso estilo de vida, e atrás, cada casa ou igreja, cada membro, um ministro. O cachê depois você vê com ela lá. Amanhã, venda do livro Células Excelentes, R$25. Amanhã estará conosco Léo Matos. O cara é fera. Nós já ouvimos e ouvimos lá em Belo Horizonte. Ele é fera, ele sabe do que fala. O nosso encontro amanhã, 9 horas. Repitam comigo. Mais uma vez. 9 horas aqui, para adorarmos ao Senhor, para ouvirmos da parte do Senhor. E como a Igreja Central procura seguir os passos de Cristo, nós queremos convidar você para um arroz koinonônico. Sabe o que é isso? Koinonia significa comunhão. Então nós vamos convidar a todos. Gente, tem muita comida. Nós queremos convidar todos vocês. Deixa a pizza para depois, para outro dia. Deixa o hambúrguer para depois. Deixa a comida japonesa para depois. Porque hoje tem um arroz, a moda da rede de homens da Central. Gente, o arroz deles é imbatível. Tá uma delícia. Então vamos levantar, vamos orar para a gente poder comer, compartilhar, conversar, falar um pouco do que Deus ministrou. Amém? Quem recebeu de Deus, levanta a mão aí. Eu estou muito crendo. Na hora que eu estava sentada, eu falo: Senhor, não deixa ninguém, a partir desta noite, ter uma fé medíocre, mas leva a ter uma fé mais firme, Senhor, para a Tua glória. Que a gente possa fazer valer a pena essa vida linda que Deus nos deu, esse ar que respiramos. Vamos orar? Você pode fechar os olhos, conectar ao Senhor. Vamos orar juntos. Vamos. Senhor, nós te bendizemos, porque do Senhor, pelo Senhor são todas as coisas. Por isso damos glórias ao Senhor eternamente. Nós te bendizemos, Pai, porque nesta noite nós fomos inspirados pelo Senhor, pelo Paulo, por Barnabé e pelo pastor Rafael. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por mais... Cada membro um ministro, e que cada célula seja uma igreja. Em nome de Jesus, agora, Pai, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor invada cada vida, cada coração. E ó Deus, que de cada pessoa que ouviu esta palavra hoje, venha um fruto de arrependimento. Ó Pai, nos dê paixão pelo Senhor, paixão pelas almas, paixão por liderança. E que o Teu reino, Pai, se estabeleça onde estivermos. Nós te glorificamos, te bendizemos e te agradecemos e te aplaudimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pessoal da supervisão da Núbia, aqui para foto. Pessoal de preto. Setembro amarelo, aqui.
Amém.